Olá, bem-vindo à 16ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Caros e caras ouvintes, temos no PQU Podcast mais uma entrevista. A entrevistada do último episódio da 16ª temporada do PQU Podcast já esteve conosco anteriormente. No episódio 325, ela conversou com Luiz Alberto Etten sobre o livro de sua autoria, o fabuloso O que os psiquiatras não te contam. Você já deve saber, a essa altura, que a entrevistada desse episódio é Juliana Belo Diniz. Nós, do PQU Podcast, gostamos tanto do livro e da conversa que chegamos à conclusão inequívoca de que a história de alguém como ela contribuirá, e muito, com a formação do jovem psiquiatra. De fato, Maria Clara, Juliana tem uma trajetória profissional compatível com a qualidade didática e rigor técnico que encontramos em seu livro. Ela se graduou em Medicina pela Universidade de São Paulo, a USP, em 2003 e completou a residência médica em Psiquiatria na mesma instituição em 2006. Em 2011, concluiu seu doutorado e, em 2014, o pós-doutorado, ambos pela USP São Paulo. Ela também é especialista em pesquisa clínica pela Universidade de Harvard e atualmente atua como pesquisadora do programa de psicoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP São Paulo. Além do trabalho como pesquisadora, atua como psiquiatra clínica e psicoterapeuta desde 2006, prática atualmente restrita ao consultório particular. É revisora de 8 periódicos, membro do corpo editorial de outros 2, na área de neurociências, e atua como professora da graduação e pós-graduação da USP de São Paulo, onde ministra aulas e coordena atividades envolvendo alunos de medicina e médicos residentes de psiquiatria. É uma trajetória que também daria um livro, ou quem sabe, dará. É um prazer tê-la conosco, Juliana. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Juliana. A gente ficou honrado e feliz em conduzir essa entrevista. Você poderia começar nossa conversa dividindo com a gente como que se deu inicialmente a escolha pela medicina? Muito bem. Bom, para começar, eu que agradeço o convite. Foi uma conversa muito agradável com o Luiz Alberto e tenho certeza que vai ser nesse momento, né? E fico muito lisonjeada com vocês terem gostado tanto do livro e verem tanto valor nesse livro para a formação dos psiquiatras, porque até esse livro ele não foi escrito, né, para os psiquiatras, ele foi escrito para o público geral, mas me parece que muitos psiquiatras se sentiram representados ali no que estava escrito, porque muita gente acho que fica desconfortável com a distância que tem da academia e do conhecimento das neurociências e se sente devendo, mas aí ao ler o livro se dá conta de que a clínica psiquiátrica depende muito pouco, né, desse conhecimento da neurociência e até mesmo de um conhecimento mais acadêmico tradicional, e ela se enriquece muito com a vida, com as vivências pessoais e com considerar os nossos pacientes enquanto pessoas, e que esse desenvolvimento, né, da nossa capacidade de ser sensível ao que dizer, como ouvir, como ajudar os pacientes a criarem, né, uma relação com a sua própria trajetória, que permita que eles vivam melhor, que tudo isso é muito rico. Então, eu acho que o que os psiquiatras não te contam acabou sendo muito bem recebido por muitos colegas psiquiatras, assim como vocês, nesse sentido, né, de ser algo que dá valor para uma coisa da clínica, que muita gente demora muito tempo para desenvolver e que às vezes a gente não valoriza tanto em detrimento de questões técnicas que às vezes têm pouca utilidade na clínica. Exatamente. Então, voltando para a sua pergunta, né, por que a medicina? Olha, eu era uma daquelas pessoas que vivia enfurnada nos livros, então eu gostava muito de estudar, e eu gostava muito de estudar coisas que não eram dadas na escola, então eu tinha essa característica. Eu sempre estava lendo muita coisa, e muita porcaria também, não é que eu fosse ali uma grande erudita, mas eu tinha esse interesse, eu tinha essa voracidade por estudar e por conhecer o mundo. E por conta de eu ser muito estudiosa, eu via na minha frente assim, né, várias opções de profissão. Eu fui para a medicina, em parte,
porque eu achava que era uma área que me permitia estudar vários assuntos diferentes. Então, eu sentia que eu não ia ficar tão bitolada, né, num assunto só, que eu ia conseguir me desenvolver ali em diversos assuntos. E também porque eu via na medicina uma trajetória profissional que me interessava, porque eu não conseguia me imaginar trabalhando num escritório, por exemplo. Não conseguia me imaginar, né, na frente do computador um dia inteiro, não conseguia me ver num lugar assim. Então, eu queria algo que juntasse o meu desejo de conhecer e estudar e uma trajetória profissional que me permitisse ter contato com as pessoas e que não fosse uma trajetória maçante no sentido de fazer um trabalho que fosse sempre igual, né? Eu queria essa coisa de não ter uma rotina tão fixa, e mesmo que na medicina a gente tenha a rotina, né? Eu entendo que como a gente trabalha com histórias e a gente não controla as histórias que chegam até nós, e o problema que a gente vai ter que resolver, acaba sendo uma profissão muito dinâmica, né? Então, mesmo que a gente tenha uma rotina, sempre a gente é atravessado por coisas que a gente não espera, e eu gostava muito dessa ideia. Então, eu fui para a medicina com esse intuito, né, de juntar coisas que eu gostava e de poder ter uma trajetória profissional que fosse muito atravessada por coisas que eu não esperava. Eu queria ser surpreendida pela vida, e foi aí que eu escolhi a medicina. Ô Juliana, e foi uma escolha, assim, inequívoca, precoce, como é que foi, assim? Foi medicina? Em algum Olha, momento você se questionou durante o Titubeou? curso? Uhum. sem dúvida, sem dúvida. Assim, não foi precoce, não fui daquelas crianças que falou que queria ser médica desde os 7 anos de idade, definitivamente não. Acho que eu decidi isso mais para o final da adolescência, ali já no ensino médio. Não foi inequívoca, eu pensava em coisas acadêmicas, então eu considerava, por exemplo, história como opção, filosofia, eu considerava essas outras opções, eu considerava até jornalismo pela questão da investigação e do escrever, né? Então, eu tinha ali algumas coisas em mente, muito das áreas de humanas, acho que eu nunca considerei muito as questões das áreas de exatas, apesar que eu gostava muito de física, não vou mentir, mas eu acho que eu nunca me imaginei fazendo ali uma formação em exatas, não que eu não gosto de números, até gosto bastante, mas eu não me imaginava. Então, eu cheguei a pensar em outras áreas, mas quando eu olhava para a consistência da trajetória profissional da medicina, isso realmente foi atraente, né? Porque também, enfim, como muita gente, eu tinha que ganhar a vida e eu não podia me dar o luxo de ir para uma área ali que não tivesse uma perspectiva profissional tão boa. Então, a medicina acabou também tendo esse lado prático, né, para mim. Então, no final, eu só prestei medicina, eu não prestei nenhuma outra faculdade. Então, no final, eu acho que eu estava bem decidida de que era isso que eu ia fazer mesmo. Ô Juliana, e eu fiquei curioso também, você falou da questão da trajetória, né? Você queria uma trajetória dinâmica, né? E teve uma vez que eu estava conversando com uma paciente, uma mocinha muito vívida, assim, e arquiteta, trabalhando com produção de vídeo, cinema, esse tipo de coisa. Tinha uma vida super corrida, dinâmica e tal. E eu, no atendimento com ela, num determinado momento, ela se queixando de algo, ela parou e falou: doutor Vinícius, você passa o dia inteiro aqui dentro dessa sala? Assim, acho que ela ficou com dó de mim, sabe, Juliana? Eu contei essa história para te perguntar assim, a trajetória que você encontrou atendeu essa demanda sua? Você consegue ter esse dinamismo que você estava buscando? Consigo, mas eu também tenho que admitir que eu tenho essa clareza de que eu sou uma pessoa privilegiada, né? Porque eu consegui construir uma trajetória que eu não sei se seria tão fácil de construir hoje, né? Eu não sei se com as condições de trabalho que os residentes encontram quando se formam hoje, se eles conseguiriam ter construído a trajetória que eu construí. Tenho dúvidas, né? Eu acho que o mundo mudou, Sim. mas eu tive o privilégio de construir uma trajetória em que eu tive que me submeter pouco a condições de trabalho ruins. É claro que eu tive ali meus plantões, tive que trabalhar em hospital de convênio, enfim. Sim. Não que a minha trajetória tenha sido lisa e que eu nunca tenha passado nenhum perrengue. Muito pelo contrário, mas eu consegui construir uma trajetória em que eu sabia, quando eu estava passando por esses perrengues, que ia ser uma coisa temporária. Então, eu consegui ir ali ajustando a minha rotina para fazer a minha clínica e para fazer a minha trajetória acadêmica de um modo muito próximo com o que eu queria mesmo, né? Então, eu consegui controlar ali muitos aspectos da minha trajetória que eu não sei se seria tão fácil hoje.
né? Então, acho que eu tive a sorte, aí pelo acaso, de me formar e fazer a residência de psiquiatria num momento muito específico, que por um lado foi um momento que estava ruim para eu pensar, né, e para quem estava ali naquele momento, pensar em se tornar professor da universidade, que era uma coisa que, quando eu estava na residência, eu achava que eu ia querer ser, né, professora dentro da universidade, e eu saí da residência no momento em que isso estava muito ruim, que os concursos ficaram anos sem ser abertos, e que as opções que a universidade me dava, né, porque a universidade até me deu opções ali de vínculo em que eu pudesse ser considerada professora, mas eram todas condições de trabalho muito ruins. Então, por isso eu acabei não aceitando. Então, por um lado, estava ruim essa questão de se imaginar fazendo uma carreira acadêmica como professora dentro da universidade no momento que eu saí. Por outro, dentro da clínica particular e dentro da trajetória acadêmica, eu consegui fazer escolhas muito próximas do que eu queria. Então, eu consegui controlar, por exemplo, quanto tempo eu passei fora do país para estudar, e eu consegui escolher para onde eu ia, com que pesquisador eu ia fazer o meu pós-doutorado, quanto tempo eu ia demorar, consegui construir isso, porque eu estava num laboratório que me permitia isso também, eu consegui construir um projeto de pesquisa muito dentro daquilo que eu imaginava naquela época que fosse o mais interessante para mim. Então, eu tive muita liberdade de escolha, né? Então, sim, eu consegui manter uma trajetória que, na minha opinião, foi muito dinâmica, ainda é hoje. Agora, eu também acho que uma coisa que dá o dinamismo da nossa profissão é o nosso próprio interesse. Eu amo ouvir histórias, eu adoro. Toda vez que eu estou no consultório ouvindo histórias, eu fico pensando, gente, que profissão privilegiada que a gente tem. A gente fica ouvindo histórias, a gente pode ficar quieto horas ouvindo histórias. Verdade. Verdade. Então, e cada história é diferente da outra, né? A gente nunca tem duas histórias iguais. Então, essa paixão, né, por ouvir essas histórias, por entender essas histórias, por reconstruir com as pessoas essas histórias, acaba trazendo um dinamismo que eu acho que vem pelo nosso próprio interesse e que, felizmente, como eu tenho uma condição de trabalho muito boa, eu consigo ter tempo para ouvir com calma essas histórias, então não sou atropelada, né, pelo próprio trabalho, que aí eu entendo que quando a condição de trabalho não é boa, as pessoas vão realmente se sentir muito atropeladas e não vão ter, muitas vezes, como manter esse interesse vivo, né, como a gente consegue quando tem uma condição de trabalho melhor. Ótimo. Ô, Juliana, e tem uma passagem interessante que você narra, eh, de um professor que se espantou com a sua escolha pela psiquiatria, né, aparentemente porque ele te considerava uma aluna muito boa e, em contrapartida, ele considerava a psiquiatria uma especialidade simples, fácil, que tinha poucas opções ali, né, de psicofármacos que ainda levavam, né, o grupo dos fármacos levavam no nome a indicação, né, antidepressivo para depressão. E conta para nós agora, como que foi essa escolha pela psiquiatria, assim, um pouco mais? Então, a escolha para psiquiatria, essa sim foi precoce e foi um pouco por acaso, mas acho que também ela se sustentou porque fez sentido, que foi quando eu entrei na faculdade, existia um programa, eu entrei na faculdade em 98, foi meu primeiro ano. Em 98, eu não sei se vocês lembram, era uma época de muito otimismo já para o país, a gente vinha saindo ali da repercussão positiva do Plano Real, né, então tinha uma coisa de uma expectativa econômica positiva, tinha uma ideia ali naquele momento já de se investir em ciência, o ápice do investimento em ciência foi depois, né, dos anos 2000, mas ali a gente já tinha ali essa ideia. E logo que eu entrei na faculdade, existia um programa que estava tentando aumentar o quanto os alunos de medicina faziam iniciação científica. Porque os professores da faculdade entenderam que a porcentagem de alunos que efetivamente faziam iniciação científica era menor do que o que eles queriam, e como tinha essa ideia de investir em ciência, eles achavam que era um bom momento para incentivar os alunos a fazerem ciência. E eu entrei logo de cara, eu tive que escolher, obrigatoriamente, por esse programa, um laboratório para participar. E eu tinha 1 a 2 períodos por semana, alguma coisa assim, obrigatórios de vivência nesse laboratório. Então, de cara, eu tive que escolher. A minha primeira escolha não foi a psiquiatria, a minha primeira escolha foi a neurologia, mas o desempate, né, quando duas pessoas escolhiam o mesmo grupo, o desempate era feito pela nota no vestibular. E aí, pela nota no vestibular, eu não consegui escolher o laboratório que eu queria, eu acabei indo para a minha segunda opção, que era um laboratório de neurociência em psiquiatria.
E aí, é claro que, assim, teve esse acaso, né, que era a minha segunda opção, mas enfim, ainda era uma opção, mas eu me apaixonei pela psiquiatria ali. Então, para mim foi muito claro desde o princípio que eu ia fazer psiquiatria. Por conta do meu apaixonamento mesmo pelo campo, que se deu nesse contexto. É claro que fez sentido, né? Eu poderia ter mudado de grupo, enfim, e não Claro. mudei porque realmente eu gostei. Agora, eu era uma aluna muito aplicada, e nas coisas que eu me interessavam, não era em tudo. Mas nas coisas que me interessavam, eu era muito aplicada. E no internato, no quinto e no sexto ano, eu era muito mão na massa, assim. Então, eu estava em todas, eu não reclamava de dar plantão, e eu já dominava um pouco do vocabulário da pesquisa clínica, né, que é a pesquisa de aplicação de tratamento para a gente saber se um tratamento funciona ou não. Eu já tinha muita mão de pesquisa clínica, porque eu já fazia pesquisa clínica. Então, para mim era muito fácil a coisa de ler estudo, de entender o resultado do estudo, eu tinha uma facilidade com isso. Então, quando eu estava no internato, os professores me achavam muito estudiosa, porque todas as vezes que eles perguntavam alguma informação assim de estudo, eu normalmente já sabia, já falava, tal. Então eles tinham essa admiração assim por essa minha capacidade, por esse meu empenho, por essa coisa de eu ser muito mão na massa, de eu gostar muito de atender, de estar no hospital e tal. Então eles realmente se espantaram quando eu falei que ia fazer psiquiatria, porque na cabeça de muitos professores eu ia fazer clínica. Né, eles tinham muita certeza disso. Os cirurgiões sabiam que eu não ia fazer cirurgia, porque eu não gostava muito de ser instrumentadora, sempre estava meio de mau humor ali nas cirurgias, então eles já tinham sacado que cirurgia eu não ia fazer, mas os clínicos achavam, né, pelo meu empenho, que eu ia fazer clínica, e se surpreenderam quando eu falei que não ia fazer. E eu lembro que, assim, esse professor que falou isso, né, que psiquiatria só tem 5 remédios, e ainda para piorar, o nome do remédio já diz para que ele serve. Ele é um professor, inclusive, muito querido, assim, um excelente clínico, é um professor muito querido, e eu entendi o lado dele, eu entendi o que ele quis dizer. Mas como eu já estava, de certa forma, no meio da psiquiatria, eu sabia que a psiquiatria não era só isso. E que o maior desafio não estava realmente em saber qual remédio funciona para quê. Isso não é o maior desafio da psiquiatria. Né? Mas eu gostava muito da vivência. E eu gosto muito de estar no meio dos pacientes psiquiátricos, assim. Então, eu gosto mesmo da enfermaria de psiquiatria, assim, é que tem enfermaria que as condições são muito ruins e aí não tem como a gente gostar de estar lá, mas nos lugares que funcionam razoavelmente bem, eu acho muito interessante ouvir as pessoas. E a psiquiatria, para mim, era muito claro que era a especialidade que ia me dar mais espaço para escutar. Era onde eu ia ter mais tempo de realmente escutar as pessoas. Porque as outras especialidades estavam se tornando cada vez mais técnicas, né? E a coisa técnica, às vezes, nos impede de ouvir as histórias que chegam até nós. Então, foi por isso que eu sabia e que nunca, né, mudei de ideia em relação a fazer psiquiatria, porque eu sabia que era na psiquiatria que eu ia poder escutar, ia poder ter tempo para entender a história das pessoas que vinham até mim. Juliana, e daí na residência é quando a gente coloca a mão na massa mesmo, né? Assim, o programa de vocês aí é muito completo, quer dizer, muito contato com o paciente. Como que foi a sua experiência na residência em psiquiatria? Então, essa é uma experiência interessante, porque quando eu vou para a residência, num primeiro momento, eu tinha essa bagagem de neurociência que era diferente das bagagens que as outras pessoas traziam, né? E eu lembro que as pessoas ficavam até espantadas, assim, quando eu falava de receptor, neurotransmissor, neuroimagem, as pessoas achavam que aquilo era um conhecimento ali muito valioso. Só que, ao mesmo tempo que eu sabia esse monte de coisa de receptor e tal, a hora que eu ia para a clínica e que eu tentava aplicar, né, então que eu tentava lá fazer uma mandracaria com remédio para ver se mexer no receptor X ia dar um efeito melhor, dava tudo errado, você já consegue imaginar. Né, porque eu falo assim, o gosto do paciente psiquiátrico é jogar na nossa cara que a gente não sabe nada. Toda vez que a gente vai ali muito querendo achar que a gente sabe tudo e querendo fazer muita mandracaria, eles na nossa cara já denunciam que a gente não está sabendo de nada. Então, levei muita chapuletada na clínica nesse sentido, né, de me dar conta e falar, gente, esse meu raciocínio aqui de ficar brigando com o receptor, se é assim com HT2A, se é assim com HT2C, serve para coisa nenhuma nessa clínica. Então, eu me dei conta, gente, a neurociência, ela traz muito pouco. É claro que tem alguma coisa ou outra em relação
há novos tratamentos que saem aqui e lá, mas nenhuma grande revolução terapêutica, e o nosso dia a dia não é isso, né? Então, ali eu tive que desenvolver alguma outra coisa. E eu transitei bastante. Então, eu passei pela fenomenologia. Então, eu fiz, por exemplo, o grupo de formação do Guilherme Messas de fenomenologia. Eu passei pelo behaviorismo, porque o behaviorismo tinha ali uma relação com a questão da pesquisa e da experimentação por conta do rigor experimental. Então, eu fiz um grupo de formação com a Márcia Mota. E, ao mesmo tempo, em algum momento ali, eu me deparei com a psicanálise e fiz um grupo de formação com a Cecília Orsini. E aí, depois de ter todas essas experiências, eu acabei ficando mesmo na psicanálise. Mas foi muito importante eu ter esses outros contatos. Porque o que eu vejo também, né, o que eu sempre falo a psicanálise fez muito sentido para mim. Então, na minha experiência, eu entendi que o vocabulário que a psicanálise me trouxe foi muito importante para me dar instrumentos para sustentar a clínica. Então, para mim, isso fez muito sentido. Foi por isso que eu me tornei psicanalista. Mas eu acho que a diversidade de opções é muito importante. Eu acho que seria uma perda se a gente tivesse só uma opção. Se todo mundo fosse psicanalista, por exemplo, eu acho que seria uma perda. Eu acho importante a diversidade. Porque eu entendo que as pessoas são muito diferentes entre si e o que vai funcionar para um não vai funcionar para outro. Sim. E mesmo do ponto de vista dos profissionais, eu entendo que nem todo mundo vai gostar de psicanálise. E se não existir outra opção, coitada dessa pessoa, né, que não vai ter instrumento ali para lidar com a clínica porque não gosta daquele que está disponível. Então, que bom que existem muitas opções, e eu acho que passar por todas elas foi importante para mim no sentido de ter uma visão um pouco menos preconceituosa. Porque eu vejo que quando a gente fica muito enfurnado numa linha só, às vezes a gente vai criando uma visão muito preconceituosa das outras linhas. É verdade. Exemplo, eu até falo isso para os meus amigos psicanalistas, eu acho que os psicanalistas têm uma visão preconceituosa do behaviorismo, às vezes. Porque o behaviorismo tem ali as suas questões, né, tem os pontos que realmente não conversam com a psicanálise, mas, por outro lado, tem alguns pontos de contato entre um e outro que são interessantes, né? Então, o que eu falo, por exemplo, que eu percebo é que o behaviorismo, ele não considera que o sintoma é um erro. Ele considera que o sintoma é uma consequência de uma tentativa de se adaptar, uma tentativa legítima, né? Então, a ideia da psicanálise de que o sintoma tem função e a ideia do behaviorismo de que o sintoma é uma forma de adaptação, eu acho que é um ponto de contato interessante, que se contrapõe à ideia do cognitivismo de que o sintoma é erro. Então, e eu acho legal trabalhar com essas perspectivas diferentes, e é claro que hoje, depois que eu me decidi pela psicanálise, eu não tenho mais a profundidade para falar ali tudo do behaviorismo, como eu tive algum dia, mas e porque é impossível mesmo a gente dominar todos esses campos. Mas, por outro lado, eu acho que não ter uma visão preconceituosa me ajuda a ouvir o que os behavioristas têm a dizer e a ver um valor naquilo, né? E entender que, para algumas pessoas, aquilo vai funcionar muito bem, fazer muito sentido. E que bom que existem outras alternativas, e que bom que a gente tem esse caleidoscópio, né? Que eu falo de alternativas de psicoterapia. E até por isso que um dos discursos aos quais eu mais me contraponho é o discurso da terapia eficiente. Né? Então, o discurso de que terapia eficiente é aquela que funciona para amenizar sintoma e que só essa serve, todas as outras estão erradas, é um discurso ao qual eu me contraponho, porque eu acho que esse é um discurso de muito empobrecimento. A gente matar todas as outras linhas, porque na lógica de funcionamento delas, a eficiência não é reduzir sintoma, né? Para a psicanálise isso não faz sentido, para o behaviorismo isso não faz sentido, mas para as terapias cognitivas e cognitivos comportamentais isso às vezes faz sentido, e você dizer que por isso elas são superiores a todas as outras, eu acho um grande risco de empobrecer a prática, né, e de criar situações como, por exemplo, a que existe nos Estados Unidos, que lá os planos de saúde não financiam terapias que não sejam, às vezes, terapia cognitivo-comportamental ou alguma outra que tenha sido testada num ensaio clínico tradicional. E aí também, falando da minha experiência, né, como eu tenho essa experiência grande com pesquisa clínica e com ensaio clínico,
eu posso dizer que nenhuma terapia funciona bem em ensaio clínico, porque ensaio clínico não é feito, né, nos moldes da medicina, ele não é feito para testar esse tipo de coisa. Então, a gente testar a psicoterapia em ensaio clínico é meio que um puxadinho, né, dar um jeitinho para ver se a gente consegue ali usar esse instrumento para ver uma diferença ali. Só que E no olhar, desculpa, Juliana, e no olhar do ensaio clínico, ou das premissas do ensaio clínico, vai ser sempre imperfeito, né? Assim, porque é impossível mesmo, né? Fazer adequar. e o ensaio clínico, ele é uma técnica, né? Ele é a aplicação de uma técnica, ele é um conjunto de regras. Ele não diz por que você achou aquela diferença, ele só diz se existe uma diferença ou não, e em qual direção ela vai. Então, não é nem bem ciência, né? Na verdade, é uma técnica que a gente aplica e que tem que aplicar mesmo. Eu sempre falo, né? Se não existisse ensaio clínico, era a festa do caqui. Imagina se não existisse, né, uma maneira da gente ordenar ali o que pode dizer, o que não pode dizer sobre um remédio. Tava aí a indústria lançando remédio, falando que era elixir de sei lá o quê, da vida eterna, e a gente não teria como controlar esse tipo de coisa. Então, é claro que tem que ter um método, é claro que tem que ter o ensaio clínico, e que foi uma coisa que a gente inventou, que eu acho até muito engenhosa, acho uma boa ideia, Sim. mas que a gente não pode reificar o ensaio clínico como se ele fosse produtor de verdades, né? Que uma coisa que eu vejo muito quando eu falo publicamente em algumas universidades, né, que tem muitos médicos e muita gente ali na residência, tem algumas pessoas que gostam ali das falas, mas quem se contrapõe nesse registro de que ensaio clínico diz a verdade, e constrói a verdade, e que questionar isso é meio que brigar com a verdade. E isso eu acho uma posição bem problemática, porque acho que ensaio clínico não traz a verdade, né, ele diz ali se tem uma diferença num contexto específico, e é claro que essa é uma informação valiosa, mas a gente não pode resumir a psiquiatria a isso, né? Porque coitado de nós se a gente só pudesse trabalhar dentro de protocolo. Exatamente. Isso. E eu acho que, é claro que isso é necessário, mas acaba sendo uma limitação. Ele demanda uma padronização, né? Então, todo mundo tem que chegar num determinado lugar, assim, ou num número mais limitado, né, de resultados. E a gente sabe que não é no individual, não é assim que nem que funciona e nem é desejável, né, que seja dessa forma. Eu me preocupo, assim, às vezes na prática, né, com essas ilusões, sabe, que nos trazem o risco de nos deixar alinhados com aquilo que a gente discorda na nossa essência, sabe? Uhum. Então essa diversidade definitivamente é muito interessante, né? Ela precisa existir, né? Sim, você falou uma coisa importante, né, Maria Clara? Eu vejo as pessoas, às vezes, se sentindo violentadas com a ideia de que elas têm que seguir um protocolo, que elas não podem sair da linha. Então, eu vejo, às vezes, os residentes aflitos porque eles fizeram uma escolha que contradiz um protocolo e eles estão se sentindo mal por isso, mesmo que aquilo tenha ajudado o paciente. Então, é como se a gente tivesse mais respondendo a um protocolo do que ajudando um paciente. E às vezes a gente tem que ajudar os residentes a falar, não, tá tudo bem, você saiu do protocolo porque você achou que você tinha que sair, tá tudo certo. Às vezes não, muitas vezes a gente sai. Muitas vezes a gente sai, né? Se a gente ficar tentando colocar nossa prática para caber nos protocolos, a gente enlouquece e ninguém ganha nada com isso. A gente fica infeliz, o paciente fica infeliz, né? Eu não sei quem vai ficar feliz com a gente fazer isso. E tem algumas coisas, alguns desdobramentos, né, dessa reificação da técnica, que são curiosos, né? Então, hoje, por exemplo, o que acontece? Os ensaios clínicos, eles foram ficando mais complexos ao longo do tempo. Porque toda vez que a gente cria uma regra, alguém inventa um jeito de burlar a regra que a gente criou. Então, a gente foi cada vez mais tendo que amarrar as pontas soltas para as pessoas não conseguirem burlar tão facilmente as regras que a gente criou. Então, por exemplo, a gente teve que colocar um limite que a gente só publica ensaio clínico que foi previamente registrado para amarrar a ponta de que se a pessoa registrou o ensaio clínico com um método, ela não pode mudar o método no meio do caminho porque ela não achou o que ela queria no primeiro e no segundo ela achou, né? Então, esse tipo de flexibilização que pode ser usada para forçar um resultado que às vezes não estava lá antes, né?
Então, a gente foi amarrando essas pontas. Só que nisso de amarrando as pontas, a gente criou uma série de regras tão complexa e a gente começou a aumentar a necessidade de pacientes sendo avaliados em cada um desses estudos por um número tão alto que hoje é muito caro fazer ensaio clínico. Muito, muito caro. O que acontece? Quase todos os ensaios clínicos precisam de incentivo da indústria. É muito difícil a gente conseguir dinheiro suficiente para fazer ensaio clínico fora do contexto da indústria. Existe, as iniciativas existem, sem dúvida, mas é muito difícil, muito custoso. Então, a gente tem uma situação em que remédios antigos que não despertam mais interesse comercial não são mais incluídos em ensaios clínicos recentes. E a gente aumentou tanto o sarrafo de qualidade que os ensaios clínicos antigos, às vezes, não preenchem mais critérios para serem considerados de boa qualidade. Na época que eles foram feitos, sim, mas hoje não mais. O que acontece? A gente está matando os remédios antigos, porque os remédios antigos não são testados nesses ensaios clínicos novos, porque ninguém mais tem interesse comercial nesses remédios, e os ensaios clínicos que foram usados para eles serem aprovados lá atrás não valem mais. A gente está matando substâncias e não necessariamente substituindo essas substâncias por remédios melhores. E o paciente chega com esse discurso às vezes, né? Eu tenho até uma brincadeira, assim, que eu faço com o pessoal aqui, falo com os meus pacientes também, quando os pacientes me questionam, eu falo assim, mas doutor, essa medicação não é antiga? Eu falo, antiga não, é um clássico. É um clássico. Porque, já bem dizia o seu professor, né, Juliana, a gente já não tem muita coisa, a gente vai matar os que a gente tem. Muitos dos que a gente tem, né, aí, né. Excelente essa reflexão, viu, Juliana? Eu gostei muito. Juliana, e recentemente nós fizemos um episódio do PQ Podcast no qual a gente refletiu acerca da escolha pela pós-graduação stricto sensu pelo psiquiatra. E em quais contextos ela seria imprescindível. E a sua trajetória acadêmica ela é densa, né? Como que foi essa escolha pela trajetória acadêmica inicialmente, sua experiência nela? Conta pra gente. Então, como eu fiz a trajetória acadêmica desde o começo da faculdade, e a faculdade, por conta desse programa, né, no qual eu entrei, me dava tempo para me dedicar à academia, em paralelo à faculdade, né, eu sempre tive um período por semana, ou 2 períodos por semana para me dedicar a isso, então isso foi importante aí para eu conseguir fazer uma iniciação científica com bastante profundidade. Para mim era muito claro, quando eu entrei na residência, que eu ia seguir, né, em paralelo, uma trajetória acadêmica. Isso sempre foi muito claro. E eu continuei produzindo. Tem épocas que eu estou oficialmente vinculada, né, na trajetória acadêmica, estou ali como aluna de doutorado, tem épocas que não, mas mesmo nesses intervalos entre um vínculo e outro, eu continuava produzindo, eu continuava participando das pesquisas de alguma forma. Então, para mim, era meio óbvio, assim, eu não imaginava que eu teria outra possibilidade. Então, não foi um sofrimento para mim decidir fazer pós-graduação stricto sensu. No entanto, eu acompanhei muitas pessoas que ficaram nessa dúvida, né, e o conselho que eu sempre dei para todo mundo em relação a isso é, olha, para a clínica, para a vida, para ser bom médico, bom psiquiatra, a pós-graduação stricto sensu não é essencial. Você pode ser um excelente clínico, excelente psiquiatra, pode ter um excelente consultório, sem ter uma pós-graduação stricto sensu. Então, o título, como título vazio, né, só pelo título, eu, sinceramente, acho que é muito trabalho para pouca coisa. Então, se você estiver interessado só no título, acho que não vale muito a pena, porque é um trabalhão, é um desgaste, é uma coisa emocionalmente desafiadora. Você vai ter que fazer uma coisa que é muito dura para muita gente, que é colocar no papel o que você pensa e saber que a partir do momento que você colocou no papel, as pessoas podem criticar e vão, né, porque isso ali é a base de como a academia funciona. Então, se você não está muito afim, passar por isso, sem querer passar por isso, vai ser muito, muito duro. Então, se for pelo título, só pelo título, não faça. Agora, se o seu coração estiver ali, né, se a dúvida de pesquisa realmente te mobilizar, porque também eu acho que as pessoas que mais sofrem por ter escolhido a pós-graduação em stricto sensu, que mais sofrem ali no final, né, são as pessoas que seguiram, às vezes, a linha de pesquisa de outra pessoa que elas nem acreditavam muito, ou que fizeram uma pergunta que para elas não faz sentido mais, né? Então, isso eu acho que causa muito sofrimento. Mas se você tem uma dúvida muito genuína
e você tem uma paixão por aquilo, mesmo que você vá mudar de opinião no meio do caminho, que muitas vezes acontece, né? Às vezes a gente começa um projeto pensando numa coisa e vai para outro caminho, mas se você tem muita paixão pelo tema, aí sim eu acho que vale a pena fazer a pós-graduação em stricto sensu, independente de se você vai seguir uma carreira acadêmica para virar professor ou não. Porque aí eu acho que tem esse contato de profundidade com o tema, que é uma coisa que, por um lado, é meio enlouquecedora. Eu acho que não tem muito como passar por isso sem dar uma piradinha, né? Quando você aprofunda muito no tema, quando você estuda muito, e aí descobre que um fala isso, outro fala aquilo, e aí, quando você aprofunda no tema, você também começa a descobrir que tem umas certas contradições, umas coisas que não fazem sentido, né? Porque na superfície é tudo muito bonito. A hora que você vai olhar de onde a coisa veio, é que você começa a enxergar que não é tão bonito assim, né? Então, para você passar por isso e por todo esse sofrimento, seu coração tem que estar lá de alguma forma. Então, se você é muito apaixonado, faça. Mas se a sua paixão não está ali e você vai fazer aquilo só para ter um título no final, eu acho, sinceramente, que não vale a pena. Porque vai ser muito desgastante mesmo. Juliana, e você, eu não sei se eu entendi bem, mas houve um momento em que você chegou a ficar só com atividade acadêmica ou você sempre manteve atividade clínica? É porque na minha atividade acadêmica, todas as minhas pesquisas foram pesquisa clínica. Então, eu sempre atendi paciente. Tá. Ou no contexto de pesquisa acadêmico ou fora. Então, teve momentos que eu tive dedicação exclusiva, mas mesmo na dedicação exclusiva para a academia, o que eu fazia era pesquisa clínica. Ok. Então, eu atendia paciente. E eu nunca fiz pesquisa clínica com consulta de 15 minutos. Sei. Eu sei que é o que é pregado, né? Nos ensaios clínicos, você tem que falar o menos possível para não induzir o paciente, mas eu nunca consegui fazer isso. Então, eu realmente continuei tendo atividade clínica o tempo todo, porque todas as minhas pesquisas envolveram pacientes, envolveu tratamento, enfim. E eu queria entender o seguinte, sobre as suas aspirações naquele momento ali. Então, houve um momento em que você achou que você iria partir só para uma carreira acadêmica, ou essa carreira híbrida que você tem hoje já era o seu objetivo principal? Como que isso foi se alinhando para você? Olha, eu nunca me imaginei longe da clínica, nunca. Eu imaginei que talvez em algum momento eu pudesse ter uma carreira híbrida dentro da universidade, né? Ser assistente e professor na mesma universidade. Uhum. É que, na verdade, isso seria até meu sonho de consumo, viu? Se eu conseguisse ter um vínculo só, eu adoraria. O problema é que aí foi uma questão prática, né? Os vínculos que apareceram nesse formato para mim não pagavam minhas contas, foi uma coisa bem Sim. pragmática Uhum. aqui no Brasil. Na minha experiência fora, eu até vi modelos em que isso funcionava melhor, em que eu vi que as pessoas tinham uma condição de vida melhor, né, fazendo esse vínculo exclusivo com a universidade e tendo atividade clínica dentro da universidade, mas, para mim, a decisão de morar fora era uma coisa que sempre me despertou muita resistência, porque, por um lado, é interessante a gente ter a vivência de ir para fora e ser tratado como vira-lata, né? Porque eu acho que quando a gente passa por isso, a gente se dá conta do que é passar por isso, né? E muita gente passa por isso aqui. Eu não passei por questões ali de não ter vindo de uma condição especialmente ruim, mas muita gente passa por isso aqui. E quando você vai para fora e você é tratado como vira-lata, por um lado é uma coisa, né? Você descobre o que é isso, o que é se sentir um vira-lata, por um lado é bom. Mas, por outro lado, eu achava muito sofrido, né, começar uma carreira fora, sendo alguém que era visto meio como vira-lata, tudo que eu ia ter que trabalhar para provar que eu não era aquilo que eles achavam que eu era. Então, a minha experiência fora do Brasil foi uma experiência em que eu trabalhei muito, absurdos, assim, eu era muito, né, porque eu sentia ali que eu cheguei quase devendo ali. E aí, quando eu passei por essa experiência, eu falei, mas eu não quero camelar tanto assim, para chegar numa posição que não vai ser tão melhor do que eu consigo construir no Brasil. Tudo bem, não vou ter um vínculo só, vou ter que ficar nessa divisão, que eu acho, assim, hoje minha vida é ótima, né, eu consegui me organizar em torno disso, mas seria mais confortável se eu tivesse um vínculo só, sem dúvida. Mas hoje eu tenho só 2, né, já tive muito, já tive 3, 4, já teve momentos da minha vida que a coisa era bem agitada, mas hoje não é, então, pensando na minha experiência fora, eu falei, bom, eu vou ter que camelar esse monte aqui para chegar num lugar
que talvez eu consiga chegar no Brasil camelando menos, sendo menos maltratada, e que vai ser tão boa, até melhor do que o que eu consigo construir aqui. Então, eu acabei, assim, tendo muita resistência com essa ideia de mudar completamente para fora, e resolvi ficar por aqui e aceitar essa condição, né, que eu não ia conseguir tudo que eu queria num vínculo só, eu não ia conseguir ter uma carreira só dentro da universidade, ia ter sempre que me dividir, que isso ia ser assim, e acho que deu para organizar, assim, hoje eu acho que a minha divisão de trabalho é bastante razoável, trabalho muito, mas eu até falo muito isso na minha análise, né, que eu falo que eu trabalho muito, mas eu entendo que eu trabalho muito por paixão mesmo, Uhum. por ter o privilégio de trabalhar com uma coisa que eu amo, e que eu amo mesmo, assim, para mim, e quando eu falo que eu acho que a gente é muito privilegiado de poder ser psiquiatra, eu falo sério mesmo, eu acho um tremendo privilégio essa profissão, fico muito feliz dela existir, fico muito feliz de poder fazer o que eu faço, então, para mim, é uma rotina de trabalho intensa, mas eu entendo que foi a minha escolha por paixão mesmo, por gostar muito disso que a gente faz. É um privilégio mesmo, né, e até essa experiência do vira-lata, né, quando você falou, eu pensei, né, assim, que isso a gente testemunha muito na nossa prática, né, assim, nossos pacientes passam muito por isso, né, Uhum. de serem frequentemente, né, invalidados e enfim. E a sua visão da pós-graduação, foi muito na linha do que a gente discutiu, né, Vinícius, no Sim. episódio em que a gente falou sobre isso. Ô, Juliana, e no seu consultório, você pratica tanto a psiquiatria clínica quanto a psicoterapia. E essa é uma Uhum. dúvida frequente também dos psiquiatras em formação. Eles costumam questionar sobre a dificuldade, né, de atuar, né, como psiquiatra clínico e psicoterapeuta, né, já que os dois campos demandam muito estudo, muita dedicação. E eles também costumam querer saber se é recomendável atuar nas duas frentes com o mesmo paciente, né? Ser do mesmo paciente o psiquiatra e o psicoterapeuta. Como que Uhum. você trabalha? Como que é a sua experiência nesse sentido? Olha, a minha posição nessa situação é cada caso é um caso. Eu não trabalho como uma regra fixa. Uhum, Eu acho muito mais confortável, muito mais, quando eu sou psicanalista, né, quando eu sou analista de alguém, eu acho muito mais confortável eu não estar no papel da medicação, e quando a pessoa precisa de remédio, eu acho muito mais confortável ter outra pessoa que medica. E acho que funciona melhor. E acho que as pessoas se beneficiam de ter duas visões. Então, meu mundo ideal é não fazer as duas coisas juntas. Mas existem exceções em que eu aviso os pacientes que eles estão perdendo, porque eu acho que para eles é uma situação mais precária do que ter dois olhares, mas às vezes por condições ali, enfim, pessoais, para as pessoas é muito difícil manter os dois acompanhamentos. Mas eu só faço isso quando são aquelas situações em que você não vai mexer muito no remédio. Aquelas pessoas que tomam a mesma medicação, que já chegaram ali num modelo de medicação que fez sentido para elas, que trouxe o conforto necessário para elas continuarem vivendo, e que não tem muita perspectiva de ter que ficar mudando muito. Agora, se é um quadro muito agudo, que eu vejo que vai ter muito manejo de medicação, aí normalmente encaminho, porque eu acho que fica muito pesado para a gente, você ter que ficar alternando esse jeito de olhar, e eu acho que o paciente perde com isso. Eu acho que ter as duas perspectivas é importante. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu também entendo que é importante ali para os psiquiatras em formação é compartilhar que, na minha experiência, eu sempre sou meio psicoterapeuta, né? Então, mesmo quando eu estou atuando para medicar, o meu ouvido psicoterapeuta, ele não está totalmente desligado. uhum. Porque eu acho que se a gente não tiver um ouvido meio psicoterapeuta, mesmo que você não vá fazer uma formação mais formal, né, ali mais profunda, mas algumas noções de psicoterapia a gente sempre vai aplicar, e eu acho que a gente tem que aplicar mesmo, porque senão a gente fica totalmente refém do discurso, e a gente vai entrar naquele esquema de o paciente queixou, a gente leva a queixa ao pé da letra, e medica a queixa ao pé da letra, né? Então, falou que está triste, antidepressivo, falou que está ansioso, ansiolítico, falou que está instável, estabilizado. E isso é uma clínica, né, que vocês
com certeza tem a experiência, que dá muito errado, né? Porque daqui a pouco a pessoa está com 10 remédios, você não sabe mais o que está fazendo o quê, e a vida dela continua completamente atrapalhada. Então, esse ouvido psicoterapeuta, que é aquele ouvido que tenta entender o discurso além do que está sendo dito, né? Então, fala, tá bom, a pessoa está se queixando, mas ela está se queixando, isso para mim, neste contexto, e aí ela está me contando umas outras coisas da vida dela que, na verdade, me fazem olhar isso de uma outra forma, de uma outra perspectiva, e eu estou entendendo que essa tristeza dela talvez não seja muito uma tristeza do que a gente chamaria de depressão, talvez seja outra coisa, então, né, a gente tem que ter esse olhar meio psicoterapeuta de ouvir um segundo plano, de não ficar só no literal. Então, essa experiência que eu estou compartilhando, eu acho ela importante porque eu vejo que, às vezes, as pessoas tentam desligar o ouvido psicoterapeuta, né? Ah, não, eu estou aqui só para medicar, então eu vou desligar, não quero saber da vida, não quero... E eu acho que não dá, né? Então, mesmo na clínica psiquiátrica, mesmo quando eu estou aqui para medicar, eu estou ouvindo ali também como terapeuta, e às vezes faço intervenções que eu até brinco, que eu falo que é meio psicanálise selvagem, né, porque é uma psicanálise feita, às vezes, fora do vínculo de análise, mas que às vezes é uma intervenção que ela tem o objetivo não de iniciar um processo de análise comigo, né, mas de dar uma mexida para a pessoa conseguir abrir dentro da mente dela outros caminhos possíveis para enxergar o mesmo problema. Então, às vezes, a pessoa está insistindo muito, né, numa queixa como uma queixa de saúde, e às vezes a gente faz uma intervenção para falar, peraí, mas será que isso é uma queixa mesmo, né, de saúde? Será que é um problema de saúde isso? Ou será que é um problema de outra natureza? Ou será que a gente vai conseguir resolver isso com a intervenção médica, ou será que a gente tem que pensar em outros tipos de atuação? Então, às vezes, tem intervenções muito pontuais, que eu faço essa brincadeira que eu chamo de análise selvagem, que servem um pouco para quebrar esses discursos, né, muito fechados, e que tem como objetivo abrir a possibilidade da pessoa pensar em outras opções além daquela que ela está trazendo. Perfeito. E assim, né, Juliana, o contrário disso, né, que você está pregando, empobrece muito a prática. Isso é devastador, eu diria, para a atenção psiquiátrica, mesmo para o tratamento que está sendo proposto. Mas tem uma outra coisa que me preocupa muito. Fica muito chato pro médico fazer isso, né? E eu tenho me preocupado muito aqui no PQ Podcast, sabe? Assim, com como a gente pode ajudar os jovens psiquiatras, os psiquiatras em formação, a extrair satisfação da prática, né? Você já falou o quanto você se sente privilegiada pela prática que você tem, mas que você não vê o mesmo caminho para todos, né? Então eu acho que é isso. Esse empobrecimento, né, leva a uma prática de muito baixa satisfação, além de maus resultados. Essa escuta, né, esse ouvido psicoterapeuta, né, ele também te salva daquela armadilha do protocolo que a gente mencionou anteriormente, né, que seria uma prática centrada no médico e não no paciente, né, porque quando a pessoa se questiona assim, não, mas eu fiz tudo certinho aqui de acordo com o fluxograma, não tá dando certo, eu tô me sentindo mal, né, o paciente tá configurante ali. Exatamente. Né, no próprio tratamento. Juliana, e mesmo com tudo isso que você já contou que você já fez e faz, né, uma prática tão diversificada, em 2018 eu entendi que você atendeu uma inquietação e trilhou esse caminho que te levou à publicação do seu primeiro livro. Conta pra gente, como é que foi essa história? Olha, ali eu tive um encontro muito feliz, né, a partir de uma inquietação, porque eu estava ali no meio da ciência, no meio da neurociência, e, gente, eu vou ainda, né, eventualmente, em congresso de psiquiatria biológica, que, assim, receptor, região cerebral, estatística de como é que você calcula se a atividade de um neurônio está, de alguma forma, pareada com a do outro ou não, é uma coisa super, hiper, mega técnica. E ao longo da minha trajetória eu vi se distanciando cada vez mais da clínica, né, porque eu peguei bem aquela transição em que a neurociência foi ficando muito ressabiada com a psiquiatria, porque se deu conta que os diagnósticos psiquiátricos no modelo que a gente usa não iam ter uma correspondência biológica exata, né, que os rótulos que a gente usa, eles não são demarcados pela biologia, então que a gente não ia conseguir fazer uma correspondência. Então, teve uma certa desilusão da neurociência com a psiquiatria clínica,
Então, os neurocientistas, alguns deles, né, fizeram um trabalho meio de, eu não quero saber disso, vocês se virem aí quantos clínicos, eu vou aqui resolver o meu neurônio e a hora que sair alguma coisa daqui, eu devolvo para vocês, mas não estou querendo saber de vocês. Então, eu vi esse distanciamento, né? Então, essa vivência técnica, né, de entrar profundamente nisso, ela me dava muita inquietação, porque eu diria até que foi meio enlouquecedor em alguns momentos, porque eu olhava para os neurocientistas e falava, meu Deus, eles não têm mais a menor ideia de qual vai ser a aplicação futura disso que eles estão estudando. Eles estão estudando, tudo bem, a ciência tem essa característica de, às vezes, estar lá para satisfazer a curiosidade do ser humano. Eles estão estudando por curiosidade, estão ali descobrindo uma coisa ou outra, mas eles não têm a mais vaga noção de como é que isso vai ser aplicado no futuro, assim, mas nenhuma, não tem nenhuma conexão mais, né? E, ao mesmo tempo, eu ia nos congressos de psiquiatria clínica. Algumas vezes, né, a gente, não sei se já tiveram essa experiência de ir no congresso do APA americano, né, que era uma coisa, assim, que vendia uma psiquiatria que dava angústia de tão pobre que era, né, no registro sintoma, remédio, sintoma, remédio, sintoma, protocolo. Então, é muito angustiante transitar por todos esses mundos, e eu sempre fui muito crítica, né, em relação a isso. Não uma crítica no sentido de achar que aquilo era ruim, eu entendia ali, porque cada campo estava se desenvolvendo dessa forma, mas muito crítica no sentido de não comprar nenhum discurso, né, falar assim, olha, tudo bem, eu entendo que vocês estão fazendo isso, mas acho que não é bem isso, né, então estava sempre naquela coisa do acho que não é bem isso, e realmente eu comecei a me perguntar se era eu que estava enlouquecendo e não estava vendo que os neurocientistas estavam certos, que a técnica do sintoma-remédio estava certa, ou se realmente tinha valor aquilo que eu estava vendo e não era nada daquilo. Então, eu tive esse momento de angústia. E o que me tirou disso foi um encontro muito feliz com a epistemologia, com a filosofia da ciência. Então, assim, ali em 2018, que eu estava muito inquieta com tudo isso, a hora que eu li Bruno Latour, né, que é um sociólogo da ciência, e que ele descrevia o processo científico, e ele mostrava o quanto esse processo científico era atravessado por questões sociais, históricas, políticas, econômicas, pessoais, e de como a história da ciência não é nada daquilo que a gente imagina do ponto de vista idealizado, né? Não é nada direto, linear, previsível, é uma zona, cada um fala o que quer, as coisas têm reviravoltas que você nem imagina de onde vem, é uma novela, né? A história da ciência é uma grande novela. E a hora que eu vi o Latour descrevendo aquela novela, gente, aquilo foi, para mim, o que me tirou da loucura. Eu falei, eu não tô doida, o negócio é complicado mesmo, e realmente as pessoas, às vezes, em alguns campos da ciência, se fecham no seu próprio campo. Eu acho que até para conseguir tolerar isso, né? Porque às vezes os conhecimentos vão ficando tão profundos. Então, na neurociência, os métodos, por exemplo, de neuroimagem, eles vão ficando tão sofisticados, tão sofisticados, com tantas camadas de análise estatística em cima de análise estatística, em cima de conhecimento da física, da biologia, da computação e tal, que se você não se fechar dentro do seu campo, talvez você não dê conta, né, de aprofundar naquele conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, isso que você se fechou para desenvolver aquela área, você não pode achar que é a verdade sobre tudo e ignorar todo o resto. Então, você pode até não estudar todo o resto, mas dizer que todo o resto não é válido porque só o seu campo sabe, é uma grande questão. Então, a hora que eu me deparei com a filosofia da ciência, isso abriu a minha mente de uma forma, assim, muito interessante. E eu comecei a falar, a ficar muito vocal, né? Então, aí eu me senti autorizada. Eu falei, gente, agora eu posso falar das coisas que eu penso. Então, comecei a falar o que eu pensava. E quando eu comecei a falar o que eu pensava, as coisas começaram a repercutir e eu comecei a me dar conta que as pessoas gostavam de ouvir o que eu estava falando. Muita gente me perguntava, me parava, queria saber. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí, eu acho que eu posso falar o que eu penso, faz sentido e tem gente interessada em ouvir. Ô, Juliana, desculpa te interromper, mas eu fiquei curioso. Quando você começou a falar pela primeira vez aí, esse público era o quê? Eram os corredores do HC? Você tinha algum outro canal? Para quem que você estava falando? Não, no primeiro momento, até naquela época nem tinha rede social, eu resisti bastante. Só fui para a rede social porque a editora me obrigou, mas tadinho, vocês não me obrigaram, mas me convenceram.
Mas no começo não era nada, assim, não era nenhum público grande, eram as pessoas mesmo que conviviam comigo, Sim, e a minha experiência nos corredores do HC mesmo, das isso. pessoas virem me consultar e perguntarem o que eu achava, Legal. sobre outros projetos de pesquisa, sobre outros grupos de pesquisa, sobre casos clínicos, né, enfim. E que eu via que as pessoas falavam: "Ah, você está me trazendo uma visão que não é a que eu tenho aqui", né? Então tinha essa ideia de uma visão hegemônica e de que eu estava levando uma visão que não era tão hegemônica assim, mas que para muita gente começou a parecer interessante. Então, num primeiro momento, eu falei: bom, deixa eu me aprofundar aqui nessa questão, e aí fui me afundar em livro de filosofia da ciência, história da psiquiatria, e aí eu me afundei mesmo. Fiquei ali, meio rato de biblioteca, pegando tudo que eu achava, estudando muito. E aí começou a surgir a ideia do livro. Então, o livro, ele não foi o conceito original dele, de como ele ia ser, no final virou um capítulo, que o meu conceito original era fazer a comparação Freud, Kraepelin e Jaspers, né? São mais ou menos contemporâneos ali. Então, a ideia original do livro era fazer isso, que no final virou um dos capítulos só, mas aí eu fui estudar a história da psiquiatria e falei, olha, posso tirar mais coisa daqui. E aí foi construindo o livro a partir disso. E, assim, foi uma experiência... a coisa de colocar no papel o que você pensa, ela é muito mais difícil do que as pessoas, às vezes, imaginam quando elas não têm essa experiência, né? Porque você vai colocando no papel, e aí você vai se dando conta que tem coisa que você está falando que não está fazendo sentido. E aí você mesmo tem que se rever, né? E aí e é aquele processo mesmo, que você escreve 20 vezes a mesma coisa, escreve um monte de coisa que você não usa, né? Começa a tentar defender um ponto a partir de uma história, aí vê que não dá muito certo, aí conta a história de outro jeito, enfim. Tudo isso que está por trás do fazer o livro, que não aparece, né, no resultado final, é verdade, assim, é muito trabalhoso. Tem momentos que eu cheguei, né? Imagino que isso aconteça com muitos autores, que eu falei, não, isso aqui não vai dar certo, não vai sair nada daqui, as pessoas não vão entender, eu não vou conseguir tirar uma conclusão disso aqui. Então, teve muitos momentos de angústia, assim, de achar que o projeto ia morrer na praia, que ninguém ia querer ler, enfim. Mas, com muita ajuda, eu fui ali superando, e foi um trabalho editorial muito intenso, né? Então, tive pessoas que me ajudaram ali, que liam comigo toda semana o que eu estava produzindo, e me ajudavam a pensar e a rever, e pessoas de fora da psiquiatria também, eu pedi para muita gente de fora da psiquiatria ler, para me dar opinião, para me dizer como é que aquilo caía para o público, né? Não no sentido de me adaptar ao que o público ia gostar de ouvir, mas no sentido de, adaptar o meu jeito de falar, porque eu era muito acadêmica no jeito de falar. Então, às vezes, eu trazia conceitos que as pessoas não dominavam e não me dava conta disso, então eu tive que aprender, né, a fazer um outro caminho e entender quais eram os conceitos que as pessoas já dominavam e quais eram os conceitos que seriam novidade para elas, para saber onde que eu tinha que explicar ou não. Então, foi todo um trabalho muito intenso e, assim, eu dediquei, eu acho que de 2018 a 2024, provavelmente, no mínimo, umas 6 horas por semana, no mínimo, assim. Puxa. Muitas semanas, provavelmente, eu dedicava ali muito mais que isso para a produção desse livro, mas foi assim, hoje, né, claro que o livro deu certo, eu acho que foi uma experiência excelente, assim, se eu voltasse atrás, eu faria tudo de novo, apesar de todo o trabalho que deu, e, enfim, por sorte a minha família entendeu, né, todas as minhas ausências, porque realmente eu trabalhei muito, eu trabalho muito de final de semana, mas tá todo mundo na mesma página e as pessoas me apoiam, felizmente. Então eu consegui, né, ter a tranquilidade para escrever esse livro, mas foi muito trabalho, Que legal. realmente. No resultado final não dá para saber o quão trabalhoso foi. É incrível, assim, e você percebeu essa demanda de organizar, né, alguns pensamentos que as pessoas tinham, assim, mas não de forma tão linear, tão didática como você coloca no livro, né, Juliana? E aí até me ocorreu em vários momentos da entrevista que às vezes, assim, o que os psiquiatras não te contam, porque às vezes eles não sabem, né, assim, com a clareza, né, que você traz. Então, eles não se dão conta. Então, acho que então, eu acho que o papel do livro, na hora que você falou assim, eu me surpreendi, porque os psiquiatras também leem, gostam, né? Porque eu acho que muitos deles não contam porque não sabem,
né? Tem aquela névoa, né? Fica aquela coisa meio vaga, assim. Isso aqui não tá funcionando, mas não tô entendendo direito por quê. Não tem a clareza. E, Juliana, agora uma pergunta que a gente sempre faz aos nossos entrevistados. O que você acha que não pode faltar na formação do psiquiatra? Olha, eu acho que a valorização da gente enquanto pessoa e do paciente enquanto pessoa e do profissional também. E assim dizer, se não for você a atender essa pessoa amanhã, não é a mesma coisa. Não dá para substituir A por B e ficar tudo bem no final, né? Quem você é importa. É claro que você não vai levar a sua vida para consulta com o paciente, né? Não vai ficar falando da sua vida, mas quem você é importa. A sua vida importa. Então, primeiro, assim, eu acho que as pessoas têm que ter a consciência de que elas precisam se cuidar, né? A psiquiatria, ela é desafiadora, a residência em psiquiatria desperta muitas emoções para as quais as pessoas não necessariamente estão preparadas. É uma prática em que os pacientes te desafiam muito, né? E não só os pacientes que a gente chama, né, de pacientes difíceis, mas, assim, essa vivência, porque a gente acaba ficando muito próximo dos pacientes no sentido de conhecer detalhes das vidas das pessoas que elas não contam para absolutamente mais ninguém, né? Então, a gente tem um acesso e uma vivência que, se a gente não cuidar, ela pode realmente ser demais para a gente, né? A gente pode não conseguir sustentar uma clínica. Então, a gente precisa valorizar quem a gente precisa se cuidar. Então, acho que isso é uma mensagem importante da formação. Eu não sei se todos os centros de formação dão esse valor, né, de que a gente precisa cuidar de quem está em formação, e quem está em formação precisa pedir ajuda quando sente que ali está começando a não sustentar mais a sua posição dentro da consulta, porque é muito desafiador e é difícil mesmo, né? Não é que você não estudou o suficiente, não decorou o protocolo, não é que você é jovem demais, não é nada disso, é difícil mesmo. Você lidar com outras pessoas nesse nível de intimidade que a gente lida, de saber das coisas, né, mais profundas, de saber histórias das mais tenebrosas, às vezes, coisas impensáveis, tudo isso mexe com a gente e tem que mexer, né? Porque eu vejo que uma alternativa que às vezes as pessoas usam para sobreviver a esse cenário é se blindar, né? Então é ficar completamente blindado, ficar ali no blá 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 técnico, não se aproximar e falar, é isso que eu posso fazer por você, é dar esse remédio, ponto, o resto não é comigo, né? Que eu acho que eu entendo o porquê as pessoas fazem isso, mas eu acho que isso não é ser psiquiatra, né? Isso é outra coisa, isso é ser prescritor. A gente prescrever é uma parte da nossa função, não é a nossa função inteira. Eu acho que ser psiquiatra para ser só prescritor, não sei se faz muito sentido. Tem umas outras especialidades aí que eu acho que vão melhor nesse modelo. Psiquiatria, acho que não muito, né? Então, reveria aí as suas escolhas. Mas, para a gente não ter que ir por esse caminho de se blindar, eu acho que a gente tem que valorizar muito quem é o paciente e quem a gente é. Então, hoje, eu acho que a minha maior bandeira política é a bandeira de importa quem é o paciente, importa quem é o psiquiatra, e não, a gente não vai ser facilmente substituído por inteligência artificial, porque ouvir o sintoma e decidir qual remédio a gente vai dar é uma parte muito pequena da nossa rotina, e não é isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Com certeza. Juliane, e agora eu estava aqui olhando o nosso tempo, e infelizmente estamos chegando perto do fim. Para terminar, o que você está lendo? E, e daquilo que você está lendo, você recomendaria alguma coisa para o nosso ouvinte? Olha, o que eu estou lendo agora, exatamente, por uma questão específica, é um livro que eu achei, olha, é um livro que ele não é tão recente, acho que ele é de 22, um livro super acessível, mas eu estou amando, que chama O Dia que Voltamos de Marte, de uma professora da UFRJ chamada Tatiana Roque. Gente, o livro é maravilhoso, eu não sei como é que ele não foi mais divulgado, assim, mas o livro é muito bom, e ele fala da história da ciência dessa perspectiva sociológica, e que vai mostrando as diversas pressões que o discurso científico vai recebendo ao longo da história e como é que ele vai se moldando a isso, e rever especificamente essa nossa idealização em torno da razão, né? Essa ideia que na psiquiatria é fantástica porque ela faz parte do mito fundamental, né? A psiquiatria é a razão tomando conta ali da loucura, e de quanto isso foi uma invenção, né? Essa razão
ali pura, totalmente distanciada da emoção e de qualquer outra forma de pensar, ela não existe. Então, esse livro eu acho muito interessante, e ele combina com um outro livro que eu já tinha lido, mas que eu estou relendo junto, que é o Jamais Fomos Modernos, do Bruno Latour, em que o Bruno Latour ele diz assim, olha, alguns cientistas ressentem dos sociólogos da ciência porque eles querem defender uma ciência pura, né, um jeito de pensar totalmente racional, que não seria contaminado por nada, e hoje, né, não precisa fazer muito esforço para a gente mostrar para eles que isso não existe, não tem como você jogar uma afirmação científica no mundo e achar que ela vai sobreviver por si só, que ela não vai sofrer nenhuma pressão política, econômica, social, o que quer que seja. Mas, para piorar, diz o Bruno Latour, né, que eu acho muito interessante, no fundo, se a gente olhar meio para a história da ciência, a gente vai descobrir que a gente nunca foi moderno, que essa história de razão superando a emoção, né, que razão que sabe tudo, da verdade, que a gente constitui através da razão, isso sempre foi invenção, isso nunca aconteceu, nem, né, nos idos ali do começo da ciência moderna. Então, não me venham com essa de ciência objetiva superior à ciência subjetiva. Então, esses são os livros que eu estou lendo agora, que eu super recomendo. Legal. E esse da Tatiana Rock é super acessível, assim, dá para acompanhar tranquilamente, sem ter nenhum conhecimento prévio de filosofia. Eu achei muito interessante. Ai, que legal. Juliana, quando eu enviei a você o convite para participar dessa entrevista, eu comentei com você que eu indico seu livro para alguém, seja colega, seja paciente, praticamente todos os dias. Agora, conhecendo um pouco mais da sua trajetória, a nossa admiração por você cresce ainda mais, né? A gente agradece pelo seu trabalho, né? Para a sociedade, para a gente, né? Para os seus pacientes, enfim. Foi uma honra mesmo. Muito obrigada mesmo pela contribuição inestimável que você deu para nós, para os nossos ouvintes e para a sociedade, como eu disse. Juliana, muito obrigado. E eu queria abrir o microfone. Você quer fazer mais algum comentário? Você quer dizer mais alguma coisa? Olha, o que eu posso dizer é que eu fico muito feliz com essa repercussão do livro. Muitas coisas me surpreenderam positivamente. Eu sou uma otimista, né? Por mais que, por um lado, eu não ache que o mundo está indo numa boa direção, né? Eu acho que tem várias coisas muito preocupantes acontecendo. Eu acho que eu tenho ainda assim um lado otimista, que se baseia na ideia de que eu acho que o que mais nos ajuda a aguentar a vida, que não é nada fácil, é a gente conseguir construir dentro de nós a ideia de que a gente vai dar um jeito de viver razoavelmente bem, com algum sentido, aconteça o que acontecer. Então, a gente não pode controlar o futuro, mas eu acho que a gente pode criar essa segurança de, olha, mesmo que as coisas desandem muito aqui, eu vou dar um sentido para isso que vai ser minha vida, mesmo depois de tudo ter desandado. E eu acho que isso é importante para os jovens psiquiatras também, né? Então, saibam que vocês vão encontrar muita dificuldade ao longo do caminho, que essas dificuldades fazem parte, não é porque vocês são piores ou melhores, né, do que outros psiquiatras, e que o que mais ajuda a gente sustentar a clínica é a gente ter essa segurança de que, independente do que acontecer, a gente vai conseguir dar um sentido para aquilo, que não necessariamente vai ser revolucionário, né, ou vai modificar completamente a vida de alguém, mas que vai ser suficientemente bom para a gente achar um jeito razoável de conviver com o que tiver ali na nossa frente naquele momento. Então, isso eu acho que é o melhor recado que eu posso dar para os nossos jovens psiquiatras. Perfeito, Juliana. Olha, um lindo recado. Muito obrigado, um abraço para você, um abraço Maria Clara, um abraço para o Psiquiatra em Formação e até a próxima temporada do PQ Podcast. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse o nosso site, pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.